sou Andressa Rando Favorito e esse é o Pod Moda, podcast que vai ajudar você que tem ou quer ter uma marca ou revenda de produtos de moda realmente lucrativa e com força de marca imbatível. Bora para mais um episódio? Bom dia pessoal, estamos aqui no nosso episódio piloto, nosso episódio número 1 da nossa nova temporada do nosso podcast, que agora está repaginado e se chama Pod Moda. Sejam bem-vindos, a gente tinha uma live toda semana há alguns anos atrás e agora a gente está nesse novo formato aqui, nesse canal que é o Pod Moda com Andressa Rando Favorito, onde eu vou trazer para você aqui, então, esta novidade que estamos aqui com o nosso novo podcast que vai estar disponível em todas as plataformas de streaming que você desejar escutar esse podcast posteriormente também, mas vai ser muito bom ter vocês aqui ao vivo para acompanhar também no chat as mensagens e dúvidas de quem está aqui. Então sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio, nosso episódio 001, esse é o Pod Moda, o seu podcast para ter um negócio de moda lucrativo. Eu sou a Andressa Rando Favorito, estou aqui com a... Oi gente, aqui é a Lana da equipe Moda de Sucesso. E a gente está então de volta nessa nova temporada aqui do nosso podcast, que é o episódio 001. E nesse episódio aqui, o primeiro tema que eu trouxe para falar com vocês é sobre o seu planejamento anual para você faturar mais de 30 mil reais por mês em 2023 vendendo produtos de moda. Se esse assunto te interessa, já comenta aqui, já deixa aqui nos comentários ou no chat ao vivo se você estiver aqui, que a gente vai começar aqui com uma estratégia para que esse ano seja o ano de você bater a sua meta, mesmo que você já fature mais de 30 mil reais por mês, a gente vai ter muitos pontos importantes para você estar organizado para bater as suas metas aí de acordo com o tamanho do seu negócio e os seus projetos que você tem para esse ano. E se você não fatura 30 mil por mês ainda, uma excelente oportunidade de entender como alcançar isso agora em 2023. Antes de mais nada, eu quero aproveitar e convidar vocês para a nossa imersão, nossa imersão 30K Vendendo Moda, que vai começar aí em breve. E o link para você se inscrever está aqui na descrição aqui desse episódio. Ou se você quiser entrar também no meu Instagram, vai estar lá no link do meu perfil, para você participar em uma semana, onde eu vou te mostrar o passo a passo e o caminho para você faturar 30 mil por mês no seu negócio de moda, vendendo produtos de moda, sejam produtos de vestuário, de calçados ou de acessórios. Mas nesse podcast aqui, a gente vai falar sobre o seu planejamento anual, para que você possa não só conquistar essa marca, mas também mantê-la. Então, eu separei alguns pontos aqui que quero começar principalmente pelo começo, né? Então, para quem já tem negócio de moda, a gente vai começar pensando em você que já fez vendas, já tem um negócio estabelecido, seja de pouco tempo ou de longa data, do ano passado, por exemplo. E nosso primeiro passo que a gente vai olhar é justamente analisar o seu ano anterior. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Dar um bom panorama de tudo que aconteceu. No caso, a gente está gravando esse episódio em 2023, no início de 2023, a gente tem que olhar todo o 2022, mês a mês. Então, o que aconteceu lá no mês de janeiro, no mês de fevereiro, março, abril, etc. No mês a mês, se você olhar o seu faturamento do mês, obviamente muita gente vai olhar o faturamento do ano todo. Mas como a gente está com uma meta aqui mensal, no caso desse exemplo de a gente ter essa meta de 30 mil reais por mês, né? A gente já pode avaliar se houve algum mês onde você chegou perto disso, onde você ultrapassou essa marca, onde estava um pouco abaixo, por exemplo, e a gente entender um pouco essas oscilações. Se você já tem negócio há mais de um ano, há muitos anos, alguns há décadas, por exemplo, você pode, inclusive, fazer esse panorama já puxando aí 5 anos para trás, ou quanto tempo você desejar, porque o que a gente quer aqui, inicialmente, é traçar um padrão, tá? Do que acontece todo ano. Então, existem alguns eventos que realmente acontecem todo ano. Então, Natal não muda de data, né? Todo ano Natal é na mesma época. Por exemplo, você vai ter lá Dia das Mães, que é outra data de varejo, né? Que no calendário de varejo é muito, muito forte. Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Vão ter os calendários também de varejo relacionados a queimas de estoque, à liquidação, que normalmente vão acontecer em torno de janeiro e de julho, né, para a gente encerrar a coleção anterior. Já vou falar em mais detalhes sobre isso. Então, a gente já pode fixar, né, esses pilares principais, que são coisas que a gente tem certeza que vai acontecer. Então, a gente tem certeza que vai acontecer o Carnaval, se você está aqui no Brasil, tem certeza que vai acontecer o Natal, o Dia das Mães e todas essas datas principais. Outros pontos que você também pode analisar são as suas viradas de coleção. Então, isso seria quando você traz novas tendências, novos produtos, independente de você morar em um local, isso eu sempre vou falar, um local que tem as temporadas bem marcadas, né, no sentido de, começa a esfriar no outono, ou começa a esquentar na primavera, né, se de repente você mora em um local onde, aqui meu Deus, é calor o tempo todo, ou é frio o tempo todo, dependendo de onde você está
no mundo, né? Mesmo assim, a gente faz essa virada de coleção, a gente vai fazer uma virada de tendências, de novas cores, de novas modelagens, etc. Tá? E isso também tende a acontecer regularmente na mesma época, ou seja, se você compra os seus produtos de fornecedores de showroom, por exemplo, as datas de showroom tendem a ser geralmente no mesmo período, né? Então você já sabe que todo ano, naquele mês, você vai ter que comprar para um recebimento, seja em agosto ou em março e etc., para você se organizar. Então, o primeiro passo é analisar mês a mês aí o seu ano anterior. Então, o que a gente quer analisar quando a gente faz esse tipo de verificação de tudo que vem acontecendo ali, né? Se você conseguir fazer puxando mais de um ano para trás, provavelmente você vai conseguir analisar diferenças de ano para ano, seja de crescimento ou de queda também, que pode acontecer por N motivos, né? O seu negócio precisar de uma oxigenada, repaginar, se ele vai ficando obsoleto em algumas categorias, se o cenário muda, né? Teve muita gente que de repente vendeu máscaras de proteção, né, durante a pandemia, que obviamente agora houve uma queda muito grande da venda desses produtos, então que você precise se reinventar, né? Então, se você identificar alguns meses de pico, a gente já para olhar e analisar aqueles meses, tá? Um trabalho que a gente tem feito muito aqui com os meus alunos do Mora de Sucesso Pro é a manutenção e o crescimento desse faturamento mês a mês. Então, o que a gente começou a identificar que às vezes estava acontecendo com alunos que fizeram essa escalada, chegaram já a bater os 30 mil por mês, mas daí no segundo mês, no mês seguinte, não conseguiram sustentar aquilo e daí ficam patinando, o que está acontecendo? Toda vez a gente não conseguiu ter informação suficiente do mês onde você fez os 30 mil e, portanto, coisas que funcionaram não foram repetidas ou acabaram. Principalmente, a gente vai falar aqui de produtos, tá? Então, se você já bateu essa meta, para a gente sustentar isso e continuar crescendo, e é assim que a gente está corrigindo isso com os alunos que batem as suas metas e depois vem novos desafios. Então, é entrar nessa rotina, a gente entender que realmente a gente precisa ter uma rotina desse acompanhamento, não só para você fazer seu planejamento anual, mas do seu acompanhamento semanal, mensal, semestral desse ano que a gente está vivendo também, para que você consiga cumprir com aquela que foi uma meta traçada de forma realista também. Vamos pensar como que isso pode ser feito de forma realista, então, como eu estava citando aqui. Então, digamos que você tem um negócio, quem está ao vivo pode deixar comentários aqui, tá? Deixa eu até já deixar aqui, quem tiver alguma dúvida, vocês podem deixar aqui, a Lana está aqui comigo, a gente pode trazer um momento dúvidas aí também, tá? Com relação ao seu faturamento e tal, qual que é a sua meta para 2023? Uma meta anual ou uma meta de faturamento mensal também, tá? Então, vamos lá. Se você tiver um faturamento ainda abaixo de 10 mil reais, por exemplo, vendendo seus produtos de moda, talvez você ainda presa, né? Tá sozinho, ou só tem uma pessoa que te ajuda, vende de casa, não tem uma loja grande ainda, algo do tipo, talvez você ainda tenha um faturamento menor do que isso. Vamos dizer que o teu faturamento médio esteja ali na casa entre 8 e 10 mil reais, tá? Formas da gente desenvolver essa meta. Você pode fazer uma meta de um crescimento percentual em cima do que você vem trabalhando, ou uma meta fixa, tá? Então, nesse exemplo, você poderia citar, se eu quero dobrar o meu faturamento, tá? Então, a gente já sabe que isso vai girar em torno de 16 a 20 mil reais em média por mês, tá? Se você quiser dobrar o seu faturamento, também ele vai refletir essas oscilações que você teve no ano passado. Por exemplo, se em março do ano passado você faturou 8 mil e a tua meta desse ano é dobrar esse faturamento, então a gente, em março, vai estar buscando 16 mil reais. Agora, se em abril, de repente, em preparação para o Dia das Mães, você foi super bem, você fez 22 mil e eu sigo com a meta de dobrar meu faturamento, então em abril a minha expectativa não é mais 16 mil, vai ser 22 mil, por exemplo. Aliás, vai ser 44 mil, certo? Então eu vou dobrar em cima daquele mês. Ou eu posso fixar algo, né? Que é para a gente ter essa estabilidade e crescimento sem essa oscilação. Ou seja, eu vou ter consistentemente faturamento entre 30 mil e 40 mil reais, por exemplo, por mês, e você pode sinalizar os meses onde você vai buscar um faturamento mais alto do que esse, principalmente meses como dezembro, ou abril e maio, quando a gente tem Dia das Mães, se for moda feminina, enfim, nas datas principais, onde você tem picos de venda, se você trabalha com produtos para namorados, por exemplo, presentes de namorados, então lingerie, joias, etc., você deve ter um pico ali em junho também. Então, daí a sua meta para junho vai ser maior do que 30 a 40 mil reais. Então, a gente já começa por aqui.
E isso tem que vir de algo realista, no sentido de, se eu estava faturando no ano passado R$1.000, R$2.000, se eu colocar uma meta que eu vou faturar R$100.000 por mês nesse ano aqui, eu até posso buscar essa meta, ok? Mas eu vou ter uma escalada bem maior, e a gente vai passar para os nossos próximos passos, que é o como que eu vou chegar lá, né? Então, eu tenho que ter um mínimo de estoque ali adequado para bater essas metas, tá? Então, esse é o nosso primeiro ponto aqui. Agora, a gente falando dessa meta do ano que a gente está falando, a gente também pode trabalhar com esses dois formatos, onde você pode ter a sua meta mensal, a sua meta semestral e a sua meta do ano. E essa meta do ano você pode quebrar ali por mês, que também é uma outra forma de você acompanhar isso. Então, eu vou olhar meu ano passado. Quanto foi meu faturamento do ano passado? Quem é MEI, por exemplo, geralmente vai estar ali abaixo de 80 mil por ano, né? Enfim, nessa faixa ali, tá? Se eu fizer essa mesma meta, ou se de repente você faturou bem abaixo do valor da MEI, ali faturou 40, 50 mil, não, agora eu ainda acho que vou ficar na MEI, mas a minha meta vai ser, então, 80 mil por ano, ok. Esses 80 mil, eu não necessariamente só divido em 12 partes, em 12 meses, mas eu vou permitir que hajam esses picos naturais de períodos aquecidos, como Natal, Dia das Mães, etc. também. Então, eu vou fazer uma distribuição. Eu sempre faço do macro para o micro. Então, desses 80 mil, ou vamos facilitar e dizer que é 120 mil, né, no ano, para que fique um número divididos por 12, né, mais consistente ali. Se eu fizesse linear, isso seria R$10.000 por mês. Aí eu chegaria a 120 no ano, tá? E se eu fosse dividir isso do macro para o micro, o próximo micro seria um semestre. Aí, teoricamente, seriam 60 mil no primeiro semestre, 60 mil no próximo semestre, ok. Mas não é geralmente assim que acontece, né? Normalmente a gente tem um volume maior de vendas no segundo semestre por conta do Natal, exceto os negócios, como eu citei aqui, às vezes moda feminina, alguns produtos de moda, como lingerie, linha à noite, acabam tendo um primeiro semestre muito forte por conta do Dia das Mães e do Dia dos Namorados, que tem um impulso muito grande de compra daquele tipo de produto, diferente de quando a gente tem, por exemplo, moda masculina ou infantil, onde além do Natal, a gente tem também no segundo semestre Dia dos Pais e Dia das Crianças, por exemplo. Então, eu não faria 60 mil e 60 mil, eu faria talvez, permitiria um pouco mais no segundo semestre do que no primeiro semestre. Mas aí que é interessante a gente voltar para aquele primeiro ponto lá, analisar o ano passado e entender qual foi essa divisão, esses percentuais do faturamento anual, quanto que eu faturei no segundo semestre, quanto que eu faturei no primeiro semestre. Se foi, por exemplo, no segundo semestre eu faturei 60% do meu faturamento anual, então eu posso fazer uma projeção disso para esse ano, porque isso já está em alinhamento com o meu negócio, ou se eu entender que isso aconteceu porque no primeiro semestre eu não tinha estoque suficiente, tomei um prejuízo de um fornecedor, ou não tinha aberto a loja, de repente abri a loja em abril, então não tinha como ter tido um faturamento maior no primeiro semestre, eu também vou levar isso em consideração para o nosso planejamento ali, ok? Temos perguntas, Lana? Temos perguntas. Andressa, não tenho loja física, vendo pela internet somente por encomenda. Queria saber como faço para dobrar as minhas vendas. E é meio que a gente falou do planejamento também. Se a gente não trabalhar com números e sabendo os pontos que aconteceram ali, eu sei que todo ano vai ter um Dia dos Namorados e meu público é para o Dia dos Namorados, esse planejamento ele vai vir do começo do ano, ele vai vir numérico. Então, trabalhamos com números, sim, é bom trabalhar. E a gente pode perceber que a gente pode entender assim, por exemplo, no ano passado, no Dia dos Namorados, eu estava sem o meu estoque legal, eu estava arrumando essa parte do estoque que é normal, fazer essa preparação, e esse ano eu vou ter a meta tal. Então, trabalhar com metas reais, não é aquela coisa que, eu vou vender 120 mil, sendo que ano passado eu vendi 80 mil. A gente tem que trabalhar com metas reais para isso. Mas sobre a pergunta aqui como que ela faz para dobrar as vendas? Juliana Souza. E é só venda pela internet, por encomenda. Isso aí. Então, vamos quebrar, puxando já no gancho do que a Alana estava passando aqui. Tem que trabalhar com número, porque se a gente deixar só na fé, né? Então, assim, eu quero dobrar minhas vendas, né? Mas eu não sei exatamente dobrar a partir de quanto, né? Então, aquele primeiro exemplo que eu trouxe lá, se eu tinha 8 mil, 10 mil de faturamento mensal, é esse que eu vou dobrar? Então, eu vou para 16 mil? Primeira coisa que a gente já tem que pensar aqui é que quando eu olho para o número do 16 mil, eu também já vou começar a pensar em número de peças, tá? Então, quantas peças eu vendi em abril do ano passado, que me deram esses 8, 10 mil, por exemplo, e como é que foi para mim isso, em questão de investimento de compras,
se você trabalha com encomenda, a gente já vai entrar nesse nível de complexidade, mas você vende online, então como é que foi a logística, você conseguiu entregar tudo isso? Se eu vir aqui pessoalmente comprar e dobrar as suas vendas, você vai dar conta de entregar? Você tem estoque suficiente? Sem estoque não tem venda, né? Você consegue fazer esse investimento? Você tem braços, você tem pessoas para te ajudar a dobrar essa venda? Então aqui a gente já tem que começar a entender o como, tá? Então eu posso fazer essa meta, mesmo que ela seja ambiciosa, né? Então, quero ir do 80 mil para 120 mil. A gente pode jogar isso, é um percentual interessante de crescimento, inclusive nesse início a gente tem percentuais altos de crescimento naturalmente, mas eu tenho que planejar com como que eu vou chegar lá, né? Então, por isso que na metodologia do Modo de Sucesso Pro, a gente desenha a meta e o próximo passo é desenhar nossa estratégia do como que eu vou fazer isso. Então, nesse exemplo, se você quer dobrar as suas vendas, primeiro a gente tem que analisar seu estoque, né? Quantos por cento do seu estoque você vendeu a preço cheio e quanto, em média, você está vendendo por mês. Então, eu vou dobrar a partir de quanto, tá? Se você fala, como eu disse, que é 8 mil, quantas peças isso deu e quantas peças você comprou para fazer essas vendas, tá? Então, eu tenho que estar buscando também um giro saudável desse estoque, um percentual de venda a preço cheio desse estoque, tá? Porque de nada adianta, por exemplo, ter comprado lá, 30 mil peças e daí só vendi 200, né? Então, tudo bem, eu fiz 8 mil, agora eu quero fazer 16 mil, quero dobrar as minhas vendas. Então, daí você não vai lá e vai comprar 200 mil peças, entende? A gente tem que ter um percentual da sua venda a preço cheio adequado aí para o seu negócio. Então, entender o que aconteceu, o que você vendeu, quantos por cento da sua venda foi a preço cheio. E agora, se eu quero dobrar essas vendas, essencialmente, eu preciso ter, né, em linhas bem simplistas, o dobro desse estoque. Só que a gente sabe que não é simplesmente ter o dobro desse estoque. Eu tenho que olhar essa composição e entender se eu vou ter mais profundidade, ou seja, mais peças do mesmo produto e ampliar para mais clientes, ou se eu vou vender mais para os mesmos clientes de forma que eu tenha mais variedade. Isso se chama daí largura. Então, essas já são estratégias e ideias que você pode trabalhar dentro do seu planejamento estratégico de como que você vai fazer essa venda do dobro de peças, né? E quando eu for fazer essa compra, de novo, eu tenho que fazer esse planejamento com antecedência, esse estoque tem que estar comigo no tempo correto, né? Então, de nada adianta eu fazer esse planejamento, por exemplo, eu vou ter um Dia das Mães, vou estourar, nesse Dia das Mães eu vou vender 50 mil aqui no mês, tranquilamente, etc. Faz as compras em cima da hora ou perde o prazo do fornecedor e o Dia das Mães é no segundo domingo de maio e o teu estoque chega na terceira semana de maio, né? Aí você não tem como ter esperança, ter fé e rezar, ir atrás, enfim, você não vai conseguir bater aquela meta de maio. Você perdeu essencialmente 3 semanas ali e você não tinha estoque, tá? Então, por isso que a gente tem que fazer esse planejamento numérico antes, para que as suas compras sejam adequadas e não só em números, mas dentro da estratégia de produto também, tá? Acho que isso já entra na pergunta da Ivânia Alves também, vendo online atacado. Cropped gostaria de vender 80 mil mensal. Entra nessa parte do planejamento, de saber quanto você vende agora, quanto você quer vender, qual estoque que você tem disponível agora. Legal. E tem outra pergunta aqui legal da Rosângela Silva, que é: estou abrindo a minha loja agora online e gostaria de dicas para comprar, que acho que entra já numa parte mais estratégica nossa. Isso aí. Então, justamente, mesma situação para ambas ali, né? Então, a Evânia, né, que falou que vende online, né, e atacado, cropped, gostaria de vender 80 mil mensal. Aí a gente parte do princípio da onde que você está partindo, né? Então, se você vende hoje 78 mil reais para vender 80 mil, tá fácil, né? A gente pode fazer uma pequena ação de vendas ali, você vai aumentar um ponto percentual baixo. Agora, se hoje você está vendendo 10 mil reais, a gente tem uma caminhada um pouco mais longa para chegar nesses 80 mil, que entra no que a gente estava conversando antes. Então, a meta numérica, então, quantas peças isso representaria? Primeiro, eu tenho o capital para investir em mais estoque. No seu caso, você vende no atacado, essa confecção é sua, né? Então já começa por aí. Ou são parceiros que confeccionam para você. A gente tem que entender da onde que está vindo esse estoque. Essa é uma dor, às vezes um problema bom, né, que a gente tem nos alunos do Modo de Sucesso e da mentoria Safira também, onde você começa a sentir que o produto foi aceito, você achou a veia do seu hashtag produto icônico ali, e tem demanda, as pessoas gostam do seu produto, elas querem comprar, só que você acaba não tendo o fornecimento bem alinhado para ter produto suficiente para bater essa meta, então você acaba não conseguindo produzir, se você tem a confecção própria, você
teve, às vezes, parceiros ou fornecedores que não conseguiram cumprir com o volume que você necessitava. Então, daí a gente tem que começar a fazer um trabalho lá na nossa estrutura, na nossa cadeia de fornecedores. Então, no seu caso, como trabalha com atacado, a gente tem que entender se você tem capacidade produtiva para produzir esse volume maior nessa meta que você tem. Depois, quando eu entendo esse número de peças, não basta eu ter o fornecimento de onde está vindo esses produtos, seja da minha confecção ou de parceiros que eu tenho aqui, mas também eu vou ter que pensar se eu tenho braço, como eu estava dizendo antes, de venda, né? Porque se você tem, às vezes, um vendedor só que está vendendo lá 10, 15 mil, aí eu quero ter uma meta de 80 mil por mês, será que essa pessoa sozinha vai dar conta de atender todas as pessoas? Então, você também vai ter que pensar já no quadro de pessoas, se você tem esse espaço físico, até isso que a gente tem que pensar, né? Então, aonde que vai guardar esse estoque? Então, são todas coisas que a gente tem que pensar realmente um passo a passo para que esse fluxo aconteça de forma organizada e planejada. Por isso que eu gosto de ir crescendo aos poucos, né? Se você tiver um planejamento, eu gosto mais de trabalhar com percentuais de crescimento, porque daí a gente vai se acomodando, então os ajustes que você tem que fazer na sua empresa, de pessoas, ou de espaço, ou do próprio investimento, teu fluxo de caixa, né? Porque não é de uma hora para outra, que de repente você fez uma compra aqui de 5 mil reais, agora você tem que fazer uma compra de 60 mil reais, né? Você tem isso em caixa? Será que não é muito arriscado eu dar um pulo tão grande, né? Se eu posso, de repente, nessa compra eu fiz uma compra de 5 mil, na próxima compra eu posso fazer uma de 8 mil. Deu certo, validei o meu produto, as pessoas continuam comprando no mesmo ritmo, né? Então eu cresci aqui, sei lá, 30% da minha compra e minha venda cresceu também 30 e poucos por cento, legal. Então na próxima eu já vou para uma compra de 10 mil. O pessoal acompanhou de novo, continuo crescendo, sim, então eu estou no caminho certo. E aí, eventualmente, você vai fazendo esse crescimento. Por isso que quando a gente faz o planejamento anual, você já pode também se permitir sinalizar quais são os meses que você vai fazendo um crescimento mais cauteloso, até para ajustar e arrumar a sua casa aí, e quais são os meses que daí você vai ser um pouco mais incisivo, que também tem que estar alinhado com a sua estratégia de marketing e comunicação. O que eu quero dizer com isso? No caso delas ali, quero passar para 80 mil mensal e quem vai começar do zero, né? Se eu tenho os produtos, primeiro eu faço o planejamento da meta que eu tenho, quantas peças eu vou comprar, quanto eu pretendo vender a partir dessas peças, e aí eu vou para o meu planejamento estratégico de produtos, de faixa de preço, de público-alvo, e até aqui tudo bacana, tudo lindo. Aí a gente vai ter que executar. Para executar e eu fazer esse lançamento, a gente vai entrar nos próximos 2 pontos estratégicos, que é o meu público-alvo, então quem que eu vou atender, como que eu vou atender eles, e a nossa comunicação. Então aqui, quando eu vou fazer um lançamento ou um crescimento do meu negócio, se eu tenho um número X de clientes aqui, vamos dizer que você tem 50 clientes, e é como eu disse, você pode escolher uma estratégia de vender mais para esses mesmos clientes, ou vender para mais clientes, né, e manter todo mundo comprando meio que o mesmo ticket médio ali, ou eu posso aumentar o preço das coisas, isso também pode aumentar o meu faturamento, essa é uma outra estratégia que a gente pode ter, ou todas ao mesmo tempo. Mas, geralmente, quando eu vou fazer um crescimento de faturamento, de número de peças vendidas, eu também tenho que crescer a minha base de clientes. Normalmente, é bem difícil, por exemplo, dobrar as minhas vendas, dobrando só com a minha base atual. Dá também, mas a gente tem que ver isso em números, tá? Então, se eu vendo, sei lá, R$1.000, eu vou dobrar para R$2.000, e meu ticket médio, meu cliente normalmente gasta 100, R$150 comigo, eu vou ter uma meta dele gastar R$300 comigo, isso é possível? É possível. Agora, se eu estou aqui fazendo um faturamento de 10 mil e eu quero dar um salto para 80 mil, será que nessa proporção eu tenho um cliente que hoje ele está pagando R$100 numa compra comigo, ele comprou uma blusinha, alguma coisa assim, eu vou conseguir com que todos os meus clientes gastem R$800, por exemplo? Provavelmente vou ter que trabalhar um pouco de cada uma dessas estratégias. Então aqui eu tenho que fazer essa comunicação, isso serve para você que está começando do zero, vai fazer a sua primeira compra, e para você que está fazendo esse planejamento do seu crescimento também. Então, o seu crescimento ele vai estar atrelado à sua base de produtos, tá? Então, eu tenho que ter mais produto, eu tenho que ter mais estoque, porque, como eu falo sempre, sem estoque não tem venda. Não é qualquer estoque, ou seja, eu não posso só colocar mais volume de estoque, eu tenho que ter um planejamento estratégico desse mix de produtos, desse sortimento que eu vou oferecer, da oferta que eu vou dar para o meu cliente. Quando eu digo oferta aqui, pessoal, eu não estou falando de promoção, tá? Eu estou falando o que eu estou ofertando. Então, o que ele está vendo quando ele entra na minha loja, quando ele entra em contato com o meu negócio. Quando eu abro essa oferta, eu vou ver essencialmente tudo que está disponível para ele comprar na minha loja.
Então, ali eu tenho que ser muito estratégico, e é aqui que o seu diagnóstico do ano passado entra muito importante para você entender que, por exemplo, vou dar um exemplo grande aqui, só vou voltar para esse exemplo daqui a pouco, deixa eu só fechar o pensamento aqui. Então, eu tenho que ter produtos no volume certo para eu chegar naquela meta, ou seja, eu jamais vou vender 30 mil por mês se eu tiver feito uma compra só de R$500, assim, aí eu não consigo multiplicar tantas vezes assim com aquela primeira compra, eu consigo multiplicar isso com o meu markup para, sei lá, R$1.000, R$2.000, essa primeira compra aqui de R$500, mas eu tenho que voltar lá e reinvestir, para daí depois fazer R$3.000, R$4.000, aí eu volto lá, reinvisto, para daí depois fazer R$6.000, R$7.000, eu vou lá, reinvisto, para daí fazer R$10.000, eu vou fazendo uma escadinha até os R$30.000. Então eu tenho que ter mais produto, os produtos certos e a comunicação para eu chegar em mais pessoas. Eu só vou fazer essa comunicação para chegar em mais pessoas quando eu validei que a minha estratégia de produtos está funcionando. Como eu disse, se a gente vai crescendo aos poucos, eu ponho mais um pouquinho, o pessoal aceita, tá dando certo, eu continuo um pouco mais, tá? Mas eu tendo a evitar fazer movimentos muito, muito bruscos aqui. E voltando ao que comecei a falar aqui, a voltar nesse ponto, né? A análise dos produtos, a nossa estratégia de produtos para aquele momento. Então, não basta só eu ter um volume maior de estoque para aquele mês, eu também tenho que entender quais são os produtos que eu tenho que ter ali. Então, já dei esses exemplos várias vezes em lives aqui com vocês, em outros conteúdos meus, em vídeos, mas vamos supor, por exemplo, que a gente está planejando o mês de maio mesmo, né, do Dia das Mães, tá? Então, eu dei alguns exemplos aqui de moda feminina, de lingerie, linha à noite, por exemplo, que é pijamas. São produtos, assim, best-sellers, que vendem muito, né, nesse período. Ou se a gente está falando de Dia dos Namorados, então vou falar de roupa íntima, também linha à noite, joias, cosméticos entram bastante aqui, não é exatamente o nosso ramo, mas ele compete bastante aqui com o nosso ramo e nichos, né, preferidos aí das pessoas que vão comprar esses presentes. Muito bem. Então, se eu estou planejando ali maio, por exemplo, tudo bem, eu quero faturar 50% a mais do que eu faturei o ano passado, por exemplo. E aí, eu posso fazer minha estratégia de produto ideal para esse ano, mas se eu já tenho negócio, já tive um Dia das Mães no passado, por mais que tenha sido um mês ruim, ou eu não tenha feito muito bem a minha oferta de produtos, eu não tenha batido as metas, se eu vendi alguma coisa naquele período de mães, eu tenho que voltar lá para entender o que aconteceu naquele período. Então, eu vou fazer a análise do final de abril, por exemplo, nesse exemplo. Se eu tenho uma data comemorativa, eu sempre gosto de olhar especialmente 15 dias antes da data comemorativa. No passado, as pessoas começavam a comprar para essas datas um mês antes, né? Hoje estão deixando cada vez mais para a última hora ali. Mas eu gosto de ver ali esses 15 dias antes, inclusive mais 15 dias atrás ali também. Então, a gente fecha esse mês antes, porque você já vai começar com a sua comunicação, que é o que eu estava falando aqui, tá? Então, primeira coisa que eu vou olhar lá no passado. Foi feita a comunicação? Porque se o cliente não sabe que tem produto de Dia dos Namorados ali também, não tem como ele tá estimulado a comprar. Não, minha campanha foi bem bacana, eu comecei já a fazer stories, já botei um destaque ali do Dia das Mães no meu Instagram, mudei o banner do meu site, no meu e-commerce, mudei a vitrine, fiz uma vitrine mais soft, depois eu fui para uma vitrine mais hard, que a gente fala onde tudo é mães, ou tudo é coração, ou tudo, né, enfim, bem incisiva, por exemplo. Isso também tem que estar no seu planejamento. Lembra que eu falei? O volume de produto, a estratégia de produto e a sua comunicação. Ou eu olho para o ano passado, e falo, putz, eu não fiz nada, não postei, só na semana do Dia das Mães e etc. Então, antes da semana que antecedeu o Dia das Mães, eu não vendi expressivamente para mães, porque não estava na pauta, vamos dizer assim. Isso é uma análise que você faz. E aí você vai fazendo essa análise, que inclusive você pode fazer aquela análise muito conhecida no mundo dos negócios, que é a análise SWOT. Alguém aqui conhece a análise SWOT? Coloca aqui nos comentários se você conhece. É muito comum, é relativamente simples, mas vamos explicar aqui, né, para quem está ouvindo no áudio aqui. SWOT vem do inglês SWOT, tá? E aí nessa sigla a gente tem esses 4 pontos para você analisar. Então o S é de inglês, todas as siglas aqui, né? Essas letras são de palavras inglesas. A primeira letra S vem de strengths, então as suas forças, o que você fez bem, né? O que estava muito forte que você fez. O W vem de weaknesses, que são as suas fraquezas, o que está frágil, que não está muito bacana ali. O O vem de opportunities, então as oportunidades que você tinha, que você capitalizou ou não,
né? E o T vem de threats. O threats são as ameaças do mercado. Então, você pode fazer uma análise SWOT, por exemplo, do seu Dia das Mães, do seu Dia dos Namorados, do seu Dia dos Pais, do seu Dia das Crianças, do seu Natal, das suas liquidações, inclusive, que você fez, das suas viradas de coleção, para você fazer uma análise crítica de o que você fez bem, então o que foram as suas strengths, as suas forças, que é o S ali. Então, o que eu fiz bem? Eu fiz bem que, poxa, eu fiz uma compra legal, eu tinha volume de produtos bem alinhados com a estação e fui muito elogiada nos produtos e o preço estava bacana, legal. O que pode ter sido uma weakness, uma fraqueza do que aconteceu ali? Eu tinha produtos bons, mas, sei lá, minha equipe ficou doente, a gente tinha pouca equipe de vendas, a gente não fez um aquecimento grande na nossa comunicação, ou o mobiliário da minha vitrine não chegou, então eu não consegui virar a vitrine em tempo. Isso pode ter sido uma fraqueza, né, uma weakness que você tinha. O que seria uma opportunity que você tinha? A oportunidade, que é o O, né? A oportunidade do ano passado é que aqui na minha rua só eu que vendo esse tipo de produto. Ou as pessoas até vendem, mas só eu que tenho essa numeração, né? Então, eu tenho uma oportunidade de capitalizar melhor nesse tipo de consumidor, por exemplo, né? E qual foi uma threat do ano passado, né? Uma ameaça do ano passado. A ameaça foi a concorrência foi lá e comprou os mesmos produtos que eu, ou o meu concorrente trabalhou melhor o digital do que eu, etc. Então, você faz isso e você analisa agora. Então, ainda dá tempo de você programar e fazer um planejamento bom para o seu Dia das Mães, tá? Então, o que era a minha fraqueza do ano passado, eu vou tornar ela uma força, vou incentivar isso com a minha equipe ou comigo mesmo. Então, vou fazer aquilo algo que eu vou fazer muito bem esse ano. Uma oportunidade que talvez tinha ano passado e que eu não capitalizei tanto, de repente agora eu vou capitalizar mais nisso. Então, eu vou trabalhar bem, vou forçar bem essa questão da numeração, porque essa é a minha oportunidade, né? E as ameaças do mercado? A ameaça do mercado é que eles trabalharam melhor o digital do que eu, etc. Então, eu vou trabalhar melhor isso, ou eu vou me estabelecer só na loja física muito bem, e deixa eles trabalharem no digital, e eu vou ficar aqui onde eu sei fazer bem. E aí você já começa a planejar como que você vai fazer melhor esse ano, inclusive na linha de produtos, né? Então, se foi um problema que você não recebeu em tempo os produtos, ou uma oportunidade pode ser que você podia ter mais, né, de linha à noite, você não tinha, você podia ter mais casaquetos, você podia ter mais terceira peça para combinar looks, aumentar seu ticket médio, isso tudo você pode fazer. E veja, a gente não tem tantas grandes épocas no ano assim. Então, agora, para você sentar e fazer esse planejamento por ano todo, vai facilitar muito a sua vida, porque logo, né, se você já não fez as suas compras, quem está comprando a pronta entrega tem a oportunidade já de alterar essas compras para capitalizar ao máximo nessas oportunidades do ano passado, para combater essas ameaças que o mercado apresentou para você não se sentir vítima de algo que você não sabia que estava acontecendo, né, como aconteceu no ano passado. Agora você já sabe que aquilo aconteceu, vou evitar isso esse ano, e também fortalecer as suas forças, né, as suas strengths. Faz super sentido, análise SWOT é legal até dividir num quadrinho mesmo em 4 aqui. A gente chama no Brasil de análise fofa também, que é de forças, fraquezas, oportunidades, e fazer um quadrinho, colocar quais são minhas forças, escrever bonitinho em todos os períodos. E eu acho que até dessa parte de oportunidade a gente recebeu uma pergunta muito boa aqui da Adriana, que ela falou que não trabalha com liquidação, e perguntou se isso é errado, se isso entra numa parte de oportunidade ali que ela está perdendo, que ela está ganhando por vender sempre a preço cheio. Com certeza. Aliás, eu tinha até separado um ponto aqui para a gente falar sobre isso, que são a definição das suas datas prévias de liquidação, né? Fala, meu querido e minha querida empresário e empresária de moda. Tô aproveitando para dar essa pausa aqui para te dizer que existe uma oportunidade para você que quer faturar alto com o seu negócio de moda de forma lucrativa e profissional. Essa oportunidade é o meu programa Moda de Sucesso Pro. O Moda de Sucesso Pro é a minha metodologia completa em 6 passos. O primeiro passo, a gente vai fazer o diagnóstico do seu negócio, dos seus estoques e das suas vendas, da lucratividade, dos perigos e das oportunidades dos seus produtos e das suas estratégias
atuais. O segundo passo é a definição clara das suas metas e do seu orçamento para compras e investimentos corretos no seu negócio, que vão garantir a lucratividade e a escala da sua marca ou da sua loja. Isso tanto para você que já tem negócio, como para você que vai começar do zero. Nosso terceiro passo, a gente vai olhar a sua estratégia de produtos, seu público-alvo, a sua precificação, seus pontos de vendas ideais para você e a comunicação e o seu marketing. Nosso quarto passo, a gente vai fazer o planejamento de coleção dos seus estoques, dos seus tamanhos, do número de peças que você precisa, das suas categorias, dos departamentos de produto que você precisa e do seu sortimento completo para você nunca mais comprar demais do que não vende e muito pouco do que não vende. No nosso quinto passo, você vai aprender finalmente como comprar corretamente, como escolher os melhores fornecedores, como fazer as melhores negociações e receber o seu estoque no prazo e no preço correto dos seus produtos. E no sexto passo, a gente vai trabalhar as suas vendas e a sua escala com as melhores técnicas, abordando todas as possibilidades de vendas, desde o atacado até o varejo, até exportação, franquias, e-commerce, loja física, loja online, venda por redes sociais, tudo para fazer o seu negócio escalar de forma profissional e lucrativa. Para você acessar essa oportunidade, clica aqui no link da descrição desse episódio para saber mais e entrar em contato com a gente para uma chance de participar do programa, tá bom? Conheça também o meu outro programa de aceleração avançada para você que já fatura alto ou que quer faturar mais de R$100 mil por mês com lucro e estoques saudáveis e levar o seu negócio a um outro nível de jogo e dominação do mercado. Esse é o meu programa mais avançado que tem o meu acompanhamento mais personalizado no seu negócio, é a Mentoria Safira, e aqui também na descrição desse episódio você pode clicar no link ali para saber tudo sobre ela e entrar em contato com a gente, caso você queira agendar uma reunião estratégica do seu negócio para entender se a Mentoria Safira é o programa para você. Isso é bom, Adriana, mas realmente você perde uma oportunidade, né? Por que perde uma oportunidade? Isso já aconteceu muito comigo, aliás, é comum acontecer até com os alunos do Modo de Sucesso, porque quando você corrige o teu estoque, você não tem muita sobra. Então, a boa notícia é que você vendeu toda a preço cheio, né? A má notícia é que quando tem esse momento de oportunidade de preço, você acaba sem nada para oferecer para o teu cliente, né? E já aconteceu muito comigo de chegar nesse ponto e a gente ter que comprar coisas para liquidação. Então, comprar algo com desconto, algo de coleções passadas dos fornecedores, por exemplo, eu tenho uma oferta de liquidação. Por que a liquidação ou a promoção é uma oportunidade? O Black Friday, que agora tem no Brasil também, né? Já há alguns anos o pessoal trabalha com Black Friday. Naquele momento, as pessoas estão buscando preço, porque ela vai ver no mercado todo mundo com queima de estoque, com liquidação. Isso tradicionalmente acontece em janeiro e em julho, e agora em novembro também. Antes do Natal, o que não é muito legal, não foi uma boa ideia que a gente importou isso aí, mas enfim, né, dá um aquecimento nas suas vendas. A forma de você fazer isso preservando a sua margem é tendo o produto chamariz de oportunidade de preço, mas quando o cliente entra na sua loja, na sua marca, no seu site, no seu Instagram, ele é encantado pelos produtos a preço cheio. Então, o que acontece? Esses produtos de oportunidade que você vai colocar nessa liquidação, naturalmente, eles vão ser de coleção passada, eles não vão estar com a grade completa, não é o produto filé mignon ali, entendeu? É a xepa que sobrou da feira, né? É o que vai ter ali naquele momento. Então, se ele deu sorte de achar algo no tamanho dele, que ele gosta, que é adequado para o que ele está precisando agora, ótima oportunidade dele. Mas, geralmente, isso não acontece muito, né? Ele vai gostar de outras coisas que estão a preço cheio. Então, é muito importante que nessa preparação da sua liquidação, eu tenho vários vídeos no meu canal principal, aliás, aqui, sabe que a gente está em outro canal, né? A gente tem o canal do Pod Moda e tem o canal principal do Andressa Rando Favorito. Pode entrar lá para maratonar aí uma série de aulas, e lá tenho aulas e vídeos explicando como fazer sua preparação para uma ação de preço, uma liquidação, uma Black Friday, etc. Então, você vai ter que fazer uma lista dos produtos que entram nessa ação de preço e os que não entram, tá? E você não precisa pôr a loja inteira e não precisa pôr o mesmo tanto de desconto para todos os produtos. É assim que a gente preserva a margem. Então, você vai ter alguns produtos chamarizes ali, mas eu também tenho que planejar o que eu vou ter de produto a preço cheio, produto forte, que eu vou encantar meu cliente quando ele entrar no meu site, na minha loja, procurando esses produtos de oportunidade, esses preços, né? Então, já contemple no seu planejamento anual essas datas prévias da liquidação. Então, quando você vai entrar na liquidação? Vai entrar no dia 1º de janeiro? Vai entrar na primeira segunda-feira depois do ano novo? Geralmente quando o pessoal entra. Tendo em vista que, por exemplo, se você está num shopping, numa galeria, num centro comercial, os seus coleguinhas, os vizinhos, talvez vão entrar antes. E aí, o seu cliente vai estar passando na frente de 3, 4 lojas que estão em liquidação, ele naturalmente vai entrar lá para ver se tem uma oportunidade antes de entrar no seu, tá? Então, quando a gente está em shopping grande, isso é algo que a gente fica muito ali especulando,
e tentando entender dos concorrentes quando eles vão entrar em liquidação, para meio que todo mundo entrar ao mesmo tempo. Tipo assim, todo mundo vai embora da festa ao mesmo tempo, assim, sabe? Vamos todo mundo combinar aqui para ninguém ficar para trás, né? Bom, a gente falou, né, sobre preparação estratégica de produtos e compras que você tem que fazer para cada mês e para esses grandes períodos, tá? Então, o que seriam grandes períodos? Então, aqui eu falei para cada mês, janeiro e julho. Ah, eu preciso comprar para janeiro e julho? Olha, se você tiver muito estoque antigo, errado, mico, que você comprou errado, entrou por um modo de sucesso pro, fez a sua análise, já entendeu que essas categorias você não vai mais trabalhar, ou esses produtos aqui realmente não agregam e tal, a gente está fazendo uma limpa consciente, então tá bom, eu vou ter produto suficiente para vender ali em janeiro e julho. Mas a minha recomendação é que a base da sua pirâmide, do seu mix de produtos, se você não sabe do que eu estou falando, entre no meu canal principal do YouTube, aí no André Serrano Favorito, para ver essas aulas lá, tá? A sua base de pirâmide são produtos que você deve vender quase que o ano inteiro. Então, todas as marcas, todas as lojas têm produtos que eu chamo de produtos icônicos, que são esses produtos que o seu cliente ama e ele quer ver você como uma referência de determinados produtos, saber que quando ele precisa daquele tipo de produto, ele vai encontrar lá. Então, esses são produtos que estariam lá, né, em janeiro e em julho, você tem que manter essa compra regular. Quando eu digo que acontece às vezes, né, e quando acontece a gente corrige rapidamente, consegue identificar isso, né, com os alunos que a gente está sempre ajudando, monitorando, que vai ser, eu bato uma meta, eu tenho uma venda muito boa nesse mês, e daí no mês seguinte cai, é porque não fez reposição desses produtos estrela, desses produtos icônicos que você tinha, né, então foi bom que você fez a venda, só que sem a rotina, às vezes não fez análise semanal, não ficou de olho, não percebeu que os melhores tamanhos já acabaram, por exemplo. Então, não tem como fazer venda no segundo mês no mesmo ritmo se eu não tenho estoque, né? Porque hashtag sem estoque não me venda, né? Então, não tem como vender ar. Então, eu tenho que estar sempre antenada no que está acontecendo ali. Aí, quando eu falo de você preparar suas estratégias de produtos e compras para cada mês e para cada grande período, o que a gente quer dizer com grande período, tá? Bom, a gente falou de quebrar isso do macro para o micro, que eu comecei a explicar lá, né? Então, eu tenho, no ano, quero faturar 120 mil, né? Ou 1.200.000, por exemplo. Então, eu vou quebrar isso para o próximo micro. Qual que é o próximo micro depois do ano? É o meu semestre. Então, como eu disse, eu vou calibrar quanto fica no primeiro semestre para o segundo, tá? No exemplo do 120 mil, que é mais fácil, vamos dizer que eu coloquei, então, 60 mil em cada mês, tá? Mas, geralmente, vai ter um pouco de diferença. Como eu expliquei, você olha o seu histórico para entender mais ou menos a tendência do seu negócio e leva em consideração particularidades que foram, às vezes, erros e que você pretende corrigir para esse ano e, portanto, a sua previsão pode ser melhor, mais otimista, tá? Mas eu fiz essa separação, vamos dizer que deu 60-60 só para facilitar a nossa conta aqui, tá? Desses 60 já fica mais fácil eu organizar se vai ser exatamente 10 mil por mês, né? O que normalmente não é. Vamos pensar no segundo semestre. Geralmente, em dezembro, as pessoas vendem o dobro do que elas vendem em meses anteriores. Tá? Então, eu já parto do princípio que meu dezembro vai ter ali pelo menos 20 mil, tá? Então, daí me sobra 40 mil para eu espalhar nos outros 5 meses. E, de novo, esses 5 meses não são lineares, não são todos iguais, né? Então, julho, às vezes eu vou ter uma venda mais alta se eu investir em muito estoque, muita promoção, muita liquidação, eu vou vender mais peças, isso acontece, mas eu vou ter uma margem menor. Tá? No Model de Sucesso Pro, por exemplo, na minha metodologia, a gente faz planejamento de metas, tanto de número de peças vendidas, quanto de faturamento, quanto também de lucratividade e de percentual do estoque vendido, né? De giro de estoque, quanto de cobertura você fica. Né? Que de nada adianta eu fazer essa venda e estar crescendo e só inflando e inchando o meu estoque o tempo todo, que aí eu vou ficar descapitalizada logo mais. Tá? Então, a gente tem que ter esse alinhamento ali. Mas em linhas mais simples aqui, para o propósito aqui do nosso episódio, eu vou, então, considerar isso. Talvez eu vou ter uma venda mais alta ali em julho. Geralmente, agosto e setembro é como março e abril, tá? Que o que acontece? Às vezes, dá uma caidinha nas vendas quando o lojista ou a marca não fez o trabalho de trazer coleções novas, de virar a página. Isso é muito comum, já comentei com vocês aqui várias vezes, tá? E aí a loja fica o quê? Com aquele refúgio de liquidação que aconteceu ali em janeiro e julho, produto antigo que ele acha que tem, então não preciso comprar mais, porque eu tenho em volume,
Tipo, eu tenho estoque, é só vender isso aqui. Isso aqui, aquele lá, o cliente já viu 1000 vezes, ele não está alinhado com o que os clientes querem naquele momento, com as novas tendências, e acaba que você fica tentando requentar algo ali que realmente não está funcionando. Então, eu tenho que virar essa página. Eu tenho que dar um motivo para os meus clientes comprarem. E esse motivo é um encantamento por uma nova fase, que é aqui que entra a nova temporada. Mesmo que você more num lugar que é calor o tempo todo, que é frio o tempo todo, tá? Eu tenho que trazer essa novidade no sentido de viramos a página. Agora estamos, né, no outono, estamos na primavera. Quem faz isso tem êxito ali também, tá? Mas pode ser que você oscile um pouco, tá? Então que sejam meses um pouco de baixa, mas não tão baixa. E aí eu vou fazer um planejamento para vender mais em novembro, eu vou trabalhar bem a Black November, por exemplo, a Black Friday, né, em novembro, desculpa. Sim ou não vou fazer Black Friday nenhuma, vou deixar rolar e tal. Então, de repente, eu vou dar um pico maior em dezembro. Então, aqueles 60 mil, eu vou planejar como que eu vou distribuir isso mês a mês. E aí eu vou chegar no planejamento por mês. Então, desse mês, digamos que eu fechei lá esse planejamento e considero que, sei lá, em dezembro, eu vou faturar 30 mil em dezembro, tá? Então, dos 60 mil do semestre, vai ser 30 só em dezembro. Uma meta ambiciosa. Então, minha primeira semana, ali do dia 1º até o dia 5, quanto que eu já tenho que ter faturado? Tá? Se eu vou... Tenho que ter faturado já 5 mil, você concorda? Se for 30 mil ali naquele mês. Então, eu já tenho que ter isso ali, o meu dedo no pulso o tempo todo, para não deixar chegar lá no dia 20 de dezembro e falar, epa, a gente só vendeu 5 mil ainda. Ai, meu Deus, agora ó, temos que correr atrás, temos 25 mil para vender aqui em 10 dias. Aí isso não vai funcionar, tá? Porque as coisas têm que ter um planejamento ali e, lógico, tem que ter o produto, né? Se todo o produto chegou no dia 20, você não consegue, né, botar 2 grávidas não gestam um bebê em menos de 9 meses, né? O bebê leva 9 meses para gestar. Então, se você vai trazer um acúmulo muito grande de produto num período muito concentrado, com uma equipe de vendas mais reduzida, ponto de venda mais limitado, dificilmente você consegue dar a vazão naquele ritmo que você conseguiria se tivesse espalhado isso nas semanas corretas, tá? Então, entendem como que eu vou do macro para o micro? Então, eu tenho o anual, nesse exemplo que eu dei, 120 mil por mês. Vou quebrar isso em 2 semestres. Dei o exemplo de 60 a 60, mas não é geralmente assim. Geralmente vai ser, sei lá, 75 aqui, e 25 aqui. Vou fazer essa distribuição proporcional ao que acontece com o meu negócio. E desse valor do semestre, eu vou daí quebrar no mês e já respeitando essas pequenas oscilações e trabalhando para melhorar aqueles meses de baixa, fazendo o meu SWOT lá, aquela análise que é fofa, Alana, que fala? Que é fofa. Fica até mais fácil de lembrar aqui, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, é verdade. Eu não sabia. Primeiro são as mais fortes e depois são as mais fracas. Já sabe, faz sentido? Faz sentido. Então, você faz essa análise fofa aí do ano passado já para melhorar aquilo. E aí, dentro do meio, você já vai quebrar por semana. Então, você tem que trabalhar com meta semanal. Não dá para esperar dia 25 do mês para falar, ih, não bateu a meta, tem que correr atrás da meta. Tá? É essencial fazer isso. Acho que até uma estratégia legal também, quando a gente pega no micro, eu fiz toda a parte do macro lá, eu vi quais são as oportunidades, eu coloquei ali as minhas metas, e no micro, quando a gente pensa, este mês eu quero faturar 30 mil reais, pegar e falar, chegou dia 5, eu não cheguei na minha meta ainda, e chegar em números, pegar contas e falar, tudo bem, estou devendo 1.000 reais ainda para o meu saldo aqui. Qual vai ser a estratégia que eu vou fazer agora para eu conseguir pegar esses 1.000 reais que eu estou devendo para minha meta e conseguir seguir os próximos dias sem aquela falta também? Exatamente. E depois você não vai virando uma bola de neve, né? Faltou 1.000 nessa semana, daí na semana que vem falta 500, aí depois falta 2, e daí no fim do mês fica todo mundo esbaforido tentando correr atrás. Justamente. E a bola de neve, ela dá uma desanimada, mas a gente fez o planejamento ali para não chegar nessa bola de neve, então é importante a gente pensar do macro, mas o micro também é importante. Exatamente. É ele que vai fazer as coisas andarem ali no dia a dia, né? Isso mesmo. E aonde que está o furo, né? Então, como você falou, analisar por que faltou esses 1.000 reais ali, né, na semana. Então, foi falta de produto, tá? Então, quem que é o responsável pela falta de produto? Equipe de compras, ou se é você, né? Eu presa, então, você comprou, mas não recebeu, o fornecedor não entregou. Pra cima de mim, Josemico. Tem lá o nosso amigo Josemico. Vocês conhecem o Josemico? Gente, o Josemico é o nosso apelido carinhoso aqui para aquele fornecedor
que te vende produto que ele empurra para você, porque você não fez um planejamento de compras, acaba aceitando, ou aquele que compra e atrasa, tá? Então, existem, né, N questões que vão acontecer aí no decorrer e que você precisa controlar, tá? Então, a gente que faz os nossos fornecedores, né? Um fornecedor pode ser muito bom comigo e atrasar com outro, por exemplo. Então, se atrasou, quem é responsável? O responsável é quem comprou. Ah, mas foi o fornecedor que não entregou e tal, tal. Quem comprou é responsável por toda essa comunicação, esse follow-up, esse acompanhamento dessa compra para que ela esteja lá. O seu cliente não quer saber que o fornecedor atrasou, ele quer saber que na tua loja não tem o que ele quer comprar. E aí ele não vai comprar, ele não vai falar, então que peninha de você é uma vítima do seu fornecedor, então deixa eu deixar um dinheiro de crédito aí, a hora que ele te pagar, a hora que ele te trouxer o produto, você me manda, né? Isso não acontece, as pessoas não vão comprar. Então, quem vai sofrer com o não recebimento do teu estoque é você mesma, né? Então, quem tem que garantir que esse produto está chegando é quem fez a compra. Ou, não, o produto está tudo aqui. Por isso que é tão importante a gente ter essa visibilidade do nosso estoque, das nossas vendas. Porque quando o negócio vai bem ou vai mal, principalmente, eu tenho que entender aonde que está o furo. E esse é o ouro, né, o principal do Moda de Sucesso Pro, a minha metodologia, que a gente faz esse diagnóstico detalhado, você consegue ver exatamente aonde que está acontecendo a não venda, né? Então, pode ser um produto que você vendeu essa semana e, como eu disse, na semana seguinte acabou os tamanhos best-sellers e você não fez reposição, ou é um produto best-seller que você tem, quando você tem, você vende, mas é um problema de comunicação, né? Quer dizer, então, na semana passada, a gente fez uma super ação no Instagram, a gente chamou lista de WhatsApp, inclusive, se você quiser dicas para vendas no WhatsApp, conheça o meu programa, o WhatsApp Milionário da Moda, vou deixar links de todos os meus treinamentos e cursos aqui, também na descrição, aqui desse podcast, onde você pode gerar novas listas de clientes, novas ações, novas campanhas e focar esses clientes qualificados para uma ação de vendas, por exemplo. Então, se isso aconteceu na semana passada e você não replica ela aqui nessa semana, então qual que é a minha estratégia para fazer volume de aquecimento de clientes aqui nessa semana? Ah, mas eu tenho que fazer isso toda semana? Se você quer, né, bater as suas metas ali, a gente tem que ter toda essa engrenagem funcionando realmente constantemente, porque senão você vai ter essa experiência dessa oscilação, né? Eu tenho um pico quando eu faço algo bacana, depois cai bastante, então você acaba não tendo essa constância, que é o que a gente está buscando, que é essa constância mais o crescimento, né? Então, assim, aqui já consegui fazer a roda girar. Então, toda semana tem as apresentações dos novos produtos que vão entrando, das campanhas que a gente faz de venda, seja no Instagram, no WhatsApp, na loja física, na minha vitrine, no meu e-commerce, na campanha de e-mail, qualquer campanha que você faça, você já tenha essa máquina rodando, tá? Que toda semana vai ter alguma coisa. Isso entra no seu planejamento também. E os produtos que vão entrando, que vão ser novidades. Ou seja, fiz uma compra, vai chegar essa blusa aqui no verde e no rosa na primeira semana de abril. Então, eu já posso começar a trabalhar a fotografia dessas peças, para que assim que ela entre em estoque, eu já tenha a foto, já trabalhe com ela, já faça vídeo dessas peças, ou seja, não espero que tudo aconteça, ou que chegue atrasado, para daí eu correr atrás disso. Senão, obviamente, naquela semana que não chegou, eu não fiz nada, não vou bater minha meta, porque sem estoque não tem venda, sem produto, sem campanha, sem comunicação, não vou ter também, tá? Então, esse alinhamento do volume de estoque que você precisa ter, a sua estratégia de produtos que vai estar ali dentro e da sua comunicação, ela tem que ser planejada semana a semana para você executar nessa semana e não ficar apagando incêndio, que é, meu Deus, não vendi. E aí vou pensar na estratégia, né? Daí pode ser já tarde demais, já perdeu o bonde ali, já acabou, já passou o período de vendas e você não vai conseguir recuperar, certo? Mais alguma coisa, Lana, que eu esqueci de comentar aqui antes da gente finalizar? Acho que é isso, eu queria mais entender também, acho que todo mundo. Qual vai ser um passo a passo que a gente pode ter para chegar nos 30 mil no anual ali? E partindo do princípio de que eu estou começando, que acho que a maioria dos nossos ouvintes aqui Andressa, estou aqui hoje começando e eu quero chegar aos 30 mil, independente de quanto eu tenho de investimento para começar. Show de bola, ótima pergunta. Bom, então primeiramente você tem que participar da imersão 30K Vendendo Moda, que vai acontecer aí agora no final de agosto. Que dia que é? Dia 28, Lana? Coloca aqui direitinho pra gente, pode colocar num bannerzinho aqui. Aí, primeira aula do dia 28. Dia 28 de março. Viramos até o começo de abril com a imersão gratuita, gente.
Exatamente. Para se inscrever, é só correr no link que vai estar aqui na descrição desse episódio e nas minhas redes sociais, no Instagram também, tá bom? Então, esse é o primeiro passo, porque lá a gente vai ter uma série de aulas focada em buscar esse faturamento. Mas, essencialmente, aqui, quando a gente está fazendo esse planejamento, é como eu expliquei antes, tá? Independente do seu investimento inicial. É como eu disse, você vai começar com um investimento inicial de R$500, que é perfeitamente possível. Eu vou com R$500 na primeira semana faturar 30 mil? Não, né? Daí não tem o milagre da multiplicação dos peixes ainda, né? Mas a gente vai fazendo essa escadinha e vai fazendo esse planejamento para entender em quantas semanas, quantos meses eu consigo chegar nesse faturamento de 30 mil, tá? Então, por exemplo, se eu peguei os R$500 mil aqui, eu vou fazer a minha estratégia de produtos bem alinhada com o mercado para ela ser o mais assertiva possível. O que acontece em erros de quem começa errado? Vai pegar esses R$500 e faz uma compra sem qualquer planejamento, sem qualquer estudo de mercado, sem as técnicas corretas do seu estoque, e aí acaba tendo um estoque que ele não é vendável, essencialmente. Por mais que você tenha o estoque ali, ele não vai girar no tempo que você precisa, não vai atingir corretamente seu público-alvo, e você vai acabar ficando com aquele estoque limitado. Então, talvez esses 500 que você investiu, que você teria o potencial de transformá-los em R$1.000, R$1.500, você acaba só mal conseguindo fazer os 500, você nem recupera os R$500 que você investiu. Aí você fica no prejuízo. Aí tem que buscar dinheiro de outras fontes para colocar lá, para continuar comprando errado. Então, dos nossos estudos aqui, que são 6 anos de moda de sucesso pro, as perdas de quem começa um negócio de moda sem método, elas giram entre 20 mil e 200 mil reais só no primeiro ano de atuação. Acontecendo justamente isso. Ah, mas eu acredito no meu negócio, então isso aqui não deu certo porque eu não dei sorte, né? Que a pessoa não tem método, então ela acha que é sorte. Então eu vou lá, vou comprar mais, porque o pessoal quer novidade ou esses produtos aqui no emplacaram. Aí ele vai lá, pega mais R$500, compra mais, compra errado de novo, numeração incorreta, público-alvo não está casado ali, a comunicação está incorreta, continua não vendendo. Vende lá R$100 desses 500 que investiu, quando na verdade a gente está vendendo 1.000, 1.500, às vezes R$2.000, dependendo do seu negócio, se é marca própria, se é atacado, se é varejo, etc. A gente vai falar de tudo isso na nossa imersão aí, 30K Vendendo Moda, tá, pessoal? E aí fica injetando dinheiro, fazendo compra, e esse estoque que tá ali, ele pode ter um valor que você pagou, mas ele não tem um valor de mercado. E na maioria das vezes não consegue vender nem pelo preço que pagou, tá? E aí acaba quebrando, né? Que é uma estatística que mais de 60%, acho que dos negócios que começam quebram no primeiro ano, quando eles não têm uma metodologia profissional, não estudam, não se preparam para fazer isso. E é aqui que a gente tem que atuar fortemente, por isso que eu estou aqui, por isso que a gente está dando essa imersão também, para que você saiba fazer o investimento correto com esse exemplo dos R$500, por exemplo. Então, se você faz esse investimento correto, com uma metodologia correta de compras, de estudo de produtos, de mercado, de público-alvo, de custo, de mix de produtos, de numeração, de grade que você vai se utilizar, de como que você vai levar isso para o ponto de venda, todos esses pontos fazem parte da metodologia do Moda de Sucesso Pro, que vocês vão ter acesso gratuito ali na nossa semana, da nossa imersão 30K Vendendo Moda, tá? Quando você faz isso da forma correta, você, por exemplo, vai investir esses R$500, você pode transformar ele em 1.000, 1.200, R$1.500, essa primeira compra. Você já recuperou os 500, então você poderia voltar lá, e aí você fez outros 500, outros R$700. Você fez R$700, que foi o seu lucro bruto aqui inicialmente. Aí você vai ter as suas despesas e tal, o que sobrar vai ser seu lucro líquido. Aí vai muito do seu controle, que é algo também que a gente trabalha na metodologia Moda de Sucesso Pro, para você não torrar tudo da forma incorreta ali e não sobrar nada para você. Então você já recuperou esses 500 iniciais que você comprou e você fez 700 e pouco adicional, né, nesse exemplo aqui. Você pode voltar lá e pegar os mesmos 500 e investir de novo em outros 500, mas aí você vai continuar trazendo esse faturamento de 1.000 e pouco ali, né? Só que se você faz mais corretamente essa comunicação, às vezes essa primeira venda, ela não leva um mês. Você dá vazão a esses R$500 de estoque na primeira semana, por exemplo, então daí na segunda semana você faz mais 1.000 e pouco, etc. Você pode terminar o mês ali fazendo 5.000 com o primeiro 500 investido. Porque esse 500 você transformou em 1.000 e pouco na primeira semana, você correu lá, comprou mais outros 500, aí fez mais 1.000 e pouco e assim foi indo. Então eu tenho essa possibilidade, mas tudo vem do meu reinvestimento. Ou eu posso escolher não pôr no meu bolso esses 700 e pouco de lucro que eu fiz, e a minha próxima compra, em vez de eu pôr R$500, eu vou fazer uma próxima compra de 700, por exemplo. E aí eu já vou ter a possibilidade de fazer, se eu seguir a metodologia, tudo que deu certo, ainda com mais informações da minha primeira venda, eu posso transformar isso em R$1.500, R$1.700, por exemplo. Então eu já subi o meu faturamento nessa segunda compra, que pode ser na segunda quinzena, pode ser na segunda semana, vai depender da velocidade que
tudo o que vai ditar a sua velocidade é o perfeito casamento das estratégias que você vai fazer de comunicação, de público-alvo, da sua lista de venda, do seu ponto de venda e principalmente dos seus produtos e os preços de venda que você pratica, tá? Tendo feito, digamos, R$ 1.700 ali com essa segunda compra, você já vai ter recuperado os 700 dessa segunda compra que você fez e ainda você fez 1.000. Então, em vez de você pegar esses 1.000 e pôr no seu bolso, você pode pôr no seu bolso 300, vamos falar. Põe no seu bolso 300. Você vai pegar os 700 que você já recuperou e os outros 700, tá dando para acompanhar aqui a conta, e você vai fazer uma próxima compra agora de 1.400, que daí vai se transformar em mais de R$ 3.000, por exemplo. E assim você vai fazendo essa escadinha, que a gente chama de montinho e montão, né? Então, montinho é o tantinho que você tem para investir, você transforma num montão. Aí, desse montão, eu pego outro montinho, um montinho um pouquinho maior que o montinho anterior, vou lá e transformo em outro montão. Esse montão vai ser um pouco maior do que aquele montão anterior. E é assim que a gente vai chegando nos 30 mil. Quem tem um pouco mais de capital, aqui eu dei o exemplo do menor capital que a gente já trabalhou no Moda de Sucesso, que são várias pessoas que começaram com R$500, isso é possível. Mas a maioria vai começar aí com 1.000, 3.000, 5.000 reais. Então, essa escalada para o 30 mil, quando ela é correta, assertiva, certeira, usando a metodologia, ela é muito mais rápida. Então, é isso que vocês vão aprender na imersão 30K vendendo moda, certo? Respondi a sua pergunta, Alana? Certíssimo, muito obrigada. E acho que vamos encerrando por aqui, então, nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto. Aqui, obrigada a vocês que estão aqui ao vivo participando com a gente. Semana que vem tem mais, a gente está aqui ao vivo toda segunda, às 10h30 da manhã, aqui no canal Pod Moda, com Andressa Rando Favorito. E a gente vai estar voltando com o replay desses episódios também toda terça-feira no canal e nas plataformas de streaming aí do seu podcast. Então, se você quiser colocar na sua agenda, nas terças-feiras vai sair o nosso episódio já editado para você escutar em todas as plataformas, Spotify, Apple Music, Google Podcasts, Deezer, etc. É só escolher a sua plataforma que estaremos lá na terça-feira. Esse episódio vai ao ar nas plataformas na próxima terça-feira e na segunda que vem, 10h30, estamos aqui ao vivo, horário de Brasília, no Pod Moda com Andressa Rando Favorito. Alana, obrigada pela sua participação. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada a todos. E nos vemos semana que vem, então, para o próximo Pod Moda. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau. Beijo.